Covid se pega pelo ar, não se pega por objetos. Fomite é um nome técnico para substâncias e superfícies contagiosas. Aquela maçaneta suja de ranho. No começo, a gente aprendeu a se preocupar muito com isso, mas já tem descobertas novas que não receberam a mesma atenção. Aerossóis são partículas muito menores do que gotículas pesadas de saliva. As gotículas caem no chão em alguns metros, mas os aerossóis ficam suspensos no ar por umas 3 horas. É basicamente fumaça de baba no ar, e entra direto dentro do nosso pulmão. Só respirar um pouquinho não dá nada, mas quanto mais tempo tu ficar respirando e quanto mais contaminado tiver esse ar, maior a chance de tu ficar doente. Doença respiratória não é o toque do queijo. Não adianta nada ficar a 2 metros das pessoas se o lugar é mal ventilado. E muito menos se tu tá com uma máscara de pano. O vírus que tá nas superfícies morre rápido com a luz do sol. E pra não pegar de superfície é só não botar a mão na boca. Então a recomendação é simples. Prefira lugares abertos. E se tu precisar ir num lugar fechado, usa uma máscara boa, tipo a PFF2. Essa é uma descoberta nova sobre como a doença se espalha pelo ar. Feita no ano passado. Tem esses 2 estudos bem legais sobre. Aperta no coração e pra me seguir que logo sai um vídeo sobre eles. Imagina uma espécie alienígena que enxerga não só isso que a gente chama de luz visível, mas todo tipo de radiação eletromagnética. Esse aqui é um vídeo de ficção científica. Esses dias eu fiz um vídeo respondendo aquela pergunta do que a gente enxergaria se a gente enxergasse todo o espectro eletromagnético. Aí nesse vídeo deu pra perceber que no mundo moderno tem radiação eletromagnética demais por toda parte, porque é ela que a gente usou pros nossos aparelhos de telecomunicação sem fio. Uma das vantagens de usar esse tipo de radiação é porque a gente não enxerga ela. A gente não sente ela não atrapalha a nossa vida em nada. Só que imagina uma espécie alienígena que por detalhes no processo evolutivo dela, enxerga todo o espectro eletromagnético. E imagina que ela não ouve som nenhum, não tem ouvido. A gente precisa direcionar o nosso olho para ver alguma coisa, mas ouve tudo ao nosso redor. Essa característica da nossa audição é importante para a gente perceber e fugir de predadores. Para compensar isso, eu gosto de imaginar esse olho da espécie alienígena como um anel em volta da cabeça, que enxerga para todos os lados, e um olho composto, tipo de inseto. Como o olho dessa espécie é um anel em volta da cabeça, eu também imagino ela com capacidade para se locomover para qualquer lado com facilidade. Ou seja, com vários membros. Imagina um polvo, só que com um olho anelar de inseto em volta da cabeça. E aí, como esse alienígena enxerga todo o espectro eletromagnético, se ele desenvolvesse tecnologia sem fio, ia ser muito inconveniente para ele usar a radiação eletromagnética para transmitir sinal. Só que ele pode usar outros tipos de radiação para isso. Por exemplo, radiação acústica, som. Ao invés de antenas, os aparelhos deles teriam algum tipo de alto-falante e microfones. Como eles não ouvem, não tem problema os aparelhos serem estridentes para alcançar longas distâncias. Se eles usassem algum tipo de sistema digital, o som que sairia desses aparelhos seria um barulho incompreensível, codificado, que ia parecer puro ruído para nós. E aí, se a gente fosse visitar eles, talvez precisássemos de tampões de ouvido, por exemplo. A gente ia ter bastante dificuldade para se esconder deles, porque eles iam enxergar a radiação do calor do nosso corpo. Eu não tenho certeza se isso ia funcionar, porque acho que som ia sofrer muito com interferências, ressonância, coisas assim. Mas alguém que manja mais disso do que eu deve estar vendo esse vídeo e querendo muito comentar, então manda aí. Esse celular aqui vai transmitir uma mensagem para o outro usando som. Eu tava pesquisando sobre como usar som para transferir dados, porque a gente tá nos comentários desse vídeo aqui fritando sobre uma tecnologia alienígena, e descobri que existem várias tecnologias de telecomunicação que usam ondas acústicas. Na verdade, isso é bem mais comum do que eu imaginava. Desde o século XIX já tinha navios que usavam sinos embaixo d'água para transmitir sinal uns para os outros. E no começo do século XX, um cara chamado Reginald Fessenden, um dos precursores do rádio, ficou muito tocado com o naufrágio do Titanic e começou o desenvolvimento de aparelhos eletroacústicos submarinos para melhorar a segurança desses navios. E essa tecnologia alavancou durante as guerras mundiais com os submarinos. Hoje, existem sistemas de transmissão de dados digitais embaixo d'água. É tipo um roteador acústico submarino. O principal uso é transmitir sinais para máquinas, porque embaixo d'água o som funciona muito melhor do que radiação eletromagnética. Por exemplo, para controlar drones submarinos, para trocar informações com estações de controle de cabos de internet, e um dos usos que eu achei mais legais, na Petrobras, para comandar válvulas embaixo d'água em plataformas de petróleo em alto mar.
Um dos aparelhos mais avançados do tipo, desenvolvido na Universidade Oceânica de Zhejiang, alcança até 24 kilobits por segundo a 14 km de distância. Isso pode até parecer pouco perto das centenas de quilômetros que as baleias conseguem se comunicar embaixo d'água, mas é muito na real, porque quanto mais longe, mais interferência. Em distâncias curtas, tipo alguns metros, dá pra fazer até 1,3 megabits por segundo de acordo com esse artigo. Ou seja, já segura uma câmera transmitindo imagens. De acordo com esse outro artigo aqui, dá até pra carregar baterias com ultrassom embaixo d'água. Eu pensei em transmissão de dados por som porque lembrei que a história da internet envolve isso. Os primeiros modems domésticos eram um aparelho que tu botava o telefone em cima pra se conectar na internet. Essa história é muito boa, eu conto em outro vídeo. Pesquisando sobre o assunto, eu encontrei esse app chamado Waver. Ele usa o alto-falante e o microfone do celular para gerar e receber dados codificados em som. Olha que da hora. Wi-Fi e dados móveis desligados. Eu fiz uns testes aqui em casa e chegou a funcionar de um cômodo pro outro. Provavelmente se tu instala no teu celular aí vai conseguir receber essas mensagens que estão tocando aqui. Tem até um modo ultrassônico que o som fica quase imperceptível. Excelente para trocar mensagens onde não tem internet sem ninguém perceber. Ah, e o Waver tem uma versão para PC também. Será que uma espécie alienígena que desenvolveu uma tecnologia de telecomunicação baseada em transmissão de ondas sonoras viveria num ambiente subaquático para tirar proveito de como esse meio transmite som? Cara, eu andei repensando isso e eu acho que eu desenvolvi um pouco mais a ideia. Pra quem chegou agora, pula no meu perfil, a gente tá uns 2 vídeos imaginando tecnologias alienígenas nos comentários. A evolução não funciona assim de trás pra frente, mas como a gente tá especulando, fazendo ficção científica, a gente pode imaginar o bicho e depois imaginar o ambiente que deu origem a ele. A gente imaginou um alienígena que enxerga todo o espectro eletromagnético, mas não ouve som nenhum de forma nenhuma. Só que embaixo d'água não teria vantagem evolutiva dele ter desenvolvido essa visão. Tem bem menos luz visível embaixo d'água, menos radiação também. E como ouvir embaixo d'água é um negócio importante, teria mais vantagem evolutiva caso ele tivesse evoluído embaixo d'água em ouvir. E a gente não quer que ele ouça. A gente precisa imaginar ele num ambiente que quase não tem som. Um lugar com a atmosfera muito rarefeita, por exemplo. Daí seria um planeta muito silencioso, sem vantagem nenhuma em ouvir. Só que o que ele ia respirar? Se é que ele ia respirar? Detalhes, outra hora. Agora, por que eles iam querer se comunicar com som num planeta quase sem atmosfera? E é aí que vem a parte dos líquidos. Eles surgiram e viveriam na superfície de um planeta sem atmosfera, mas atualmente totalmente coberto por líquido. Ou pelo menos com muitos lagos e oceanos. Eles poderiam usar cabos, claro, papel e caneta também, mas o que pra gente foi o broadcasting, a teletransmissão, o que deu origem ao rádio, à TV, que definiu basicamente o nosso século XX, se surgisse para eles, surgiria nesse líquido. E a telefonia móvel, que define o que a gente entende por mobilidade e telecomunicação hoje em dia, seria nesse líquido também. Ah, olha só a ideia que eu tive, sobre esses detalhes que estão surgindo a partir das conversas nos comentários. Qualquer hora dessas eu vou marcar uma live pra gente revisar juntos os comentários. E aí a gente registra esse material em algo tipo Creative Commons ou domínio público, pra garantir que todo mundo que curtiu e colaborou com a ideia possa sempre usar ela nos seus contos, RPG, desenhos, o que for. Muita gente perguntando sobre máscaras nesse TikTok que eu fiz sobre transmissão por aerossóis. Muita gente mencionando que a PFF2 é muito cara. E eu tenho uma palavrinha sobre isso, talvez meio polêmica. Mas antes, tem 2 projetos que eu curto muito que falam sobre que tipo de máscara usar e como e onde encontrar elas. O Qual a Máscara e o PFF para Todos. Os 2 links estão no Linktree na minha bio. Agora, seguinte, sobre a PFF2 ser cara. Em farmácias a gente realmente chega a encontrar alguns modelos por uns R$20 e isso é caríssimo. Mas em lojas de EPI na minha cidade eu encontro alguns modelos por R$2,80. O resultado é o mesmo. O importante é a filtragem ser do tipo PFF2 e a vedação no rosto ser boa. Tu não pode lavar ela, mas tu pode deixar ela descansando num ambiente bem arejado e intercalando ela com outras, deixar uns dias parada lá. E tu pode fazer isso uns 20 usos por PFF2, ou até o tecido começar a ficar gasto demais ou rasgar. E o que pouco se fala sobre essas máscaras de pano laváveis é que elas também têm um limite de uso. A maioria das fontes que eu achei falava em no máximo 30 lavagens numa máscara de pano. Ou seja, bora calcular quanto cada uma dessas opções custa por mês. Olha só, eu fiz essa planilha aqui pra comparar. Essa máscara de pano simples foi a mais barata que eu encontrei, é literalmente só um pano na cara. Essa máscara de pano de 2 camadas ou similar, normalmente aquelas um pouquinho melhores. Essa máscara de pano de 3 camadas é de acordo com a recomendação da OMS de uma
camada de poliéster, uma de propileno, uma de algodão e com um clipe pra prender no nariz. Os pacotes de máscara cirúrgica mais baratos que eu encontrei na internet estavam por R$15,90, 50 unidades. Aqui tá o preço que eu encontrei uma PFF2 numa loja de EPI e aqui tá o preço mais barato que eu encontrei de uma PFF2 na internet, que tava R$16,50 o pacote com 10 unidades. Calculando o custo por uso, a gente percebe que a mais cara de todas é a cirúrgica, mas que a PFF2 está muito pertinho dos custos das máscaras de pano. Se tu usar 6 dias por semana, em média 4 máscaras diferentes por dia, no caso das de pano, e 2 máscaras diferentes dessa cirúrgica ou PFF2 por dia, porque elas aguentam algumas mais horas no rosto, tu vai usar 103 vezes por mês essas máscaras de pano e 52 vezes por mês as máscaras cirúrgicas ou PFF2. E aí a gente percebe que o custo por mês delas, na verdade, dessas PFF2 compradas por internet, são mais baratas do que as máscaras de pano, pelo menos do que as máscaras de pano decentes. Dá pra usar a PFF2 todos os dias por R$4,26 por mês. Mesmo assim, não dá pra dizer que é barato, e ainda tem que pesquisar pra achar um preço bom. Então eu entendo comprar as opções mais baratas disponíveis e usar elas totalmente além do limite, porque é melhor que nada. Mas antes da gente simplesmente se contentar com essas opções, pensa aqui comigo. Por que grandes organizações, tipo os nossos empregadores ou o governo, não compram no atacado ou estatiza a produção? Ia gastar por volta de R$4,26 por mês por pessoa. A gente está desprotegido usando máscaras inferiores porque nossos empregadores ou o governo não se mexem para gastar R$4,26 por mês por pessoa. Se puder, abra uma janela. Por mais que o Thiago Abravanel discorde, o nome do programa, Big Brother, não é essa coisa good vibes de escolher seu irmãozão. Pra quem não tá sabendo, esses dias o Thiago largou essa aqui. E não é à toa que o programa chama Big Brother. Quem você escolhe pra ser o grande irmão? Quem você escolhe? Quem é esse cara que você quer que seja o grande irmão? Que erra, que acerta, que se machuca, que chora, que vive, que briga, que luta, que dá o sangue. Big Brother, grande irmão, no sentido de irmão mais velho, é uma personagem de 1984, livro de George Orwell. Ok, tecnicamente não é nenhuma personagem. Ele é alegadamente o líder da nação, só que ele só aparece nas telas, nos pôsteres, nos filmes e no discurso dos membros do partido. Na prática, ele é essa personificação do Estado, um rosto que a gente é inculcado a amar, respeitar, confiar e temer. É tipo um culto à personalidade mesmo. Esse culto tem a função de facilitar a assimilação de qualquer coisa pelo povo, tanto a mentirada quanto a violência e a repressão. No reality show, muita gente compara ele com o Boninho, por causa dessa coisa de estar sempre te vigiando, de te repreender, de tentar manipular as coisas que tu faz. Mas uma das coisas mais doidas pra compreender essa relação entre o livro e o reality show é uma coisa que acontece no livro chamada 2 Minutos de Ódio. Diariamente, as pessoas se juntam para assistir um material sobre os inimigos do Estado e expressar coletivamente esse ódio inculcado neles. É tipo um anticulto, a união através da inimizade em comum. Isso mantém todo mundo sempre em bando, nervoso, sempre disposto a aceitar qualquer ladainha ou repressão. E o Estado pode colocar nesses inimigos a culpa por todos os problemas. E isso tem a ver com o reality porque isso tem a ver com semiose. Semiose é o processo através do qual a gente constrói significados. E a semiose cria essas caixinhas de significados que servem pra gente associar com outras coisas. Os signos, tudo aquilo que significa algo. E a televisão e grandes articulações de mídia em geral trabalham isso muito bem. A Lumena, por exemplo, virou um signo que serviu para as pessoas apontarem para aquelas pessoas críticas que incomodam. Essas pessoas que nos criticam, às vezes não têm razão, mas às vezes tem. E aí, pra gente se fazer de sonso e desviar das críticas, a gente pode colar esse signo nas pessoas que estão nos criticando. Acusar o outro de estar iluminando. Quem controla os significados, controla a maneira como a gente vê as coisas que estão no mundo. Sim, várias na verdade. Uma delas é o controle remoto de TV. Eu não enxergo nada aqui, mas através da câmera do meu celular e no vídeo eu consigo enxergar o raio infravermelho do controle que a TV tem um receptor. Se tu pegar um controle remoto na tua casa, tu vai perceber que tu não enxerga nada, mas quando tu abre ele na tua câmera, tu enxerga ele piscando. Essa piscada que ele dá, as diferentes piscadas que ele dá, é o código que ele tá transmitindo. Tipo, ele pisca de uma maneira diferente para cada botão diferente. Claro que a gente não entende, a gente não reconhece, mas o receptor na TV reconhece. Tem vários dispositivos que funcionam parecido, inclusive para aplicações no fundo do mar, tipo uma lâmpada basicamente e um sensor em outro canto, e eles se comunicam com luzes piscando e o sensor reconhecendo.
E o nosso próprio celular, em certo sentido, e todos os outros elementos de telecomunicação que a gente usa que são eletromagnéticos, porque não deixam de ser luz em certo sentido também. E quando o Pippin acendeu os faróis de Gondor, tecnicamente também era telecomunicação usando luz que estava acontecendo ali. Deixa eu te mostrar uma das coisas mais divertidas e relaxantes que eu conheço, que me ajuda muito quando eu tô angustiado ou precisando desacelerar. Radio Garden junto de vídeos de caminhadas. Funciona assim: tu escolhe uma cidade no mundo. Eu escolhi Havana, Cuba. Funciona com quase qualquer cidade, mas algumas cidades muito pequenas talvez não encontre. Aí eu abro esse site radio.garden. Tem aplicativo também. Ele tem rádios do mundo inteiro geolocalizadas para tu ouvir à vontade. É excelente para ter uma imersão num lugar diferente, pode ajudar a aprender um idioma. Aí eu procuro por Havana e escolho uma dessas rádios. Às vezes eu prefiro ouvir música, às vezes eu prefiro ouvir notícia. Agora tu deixa a rádio tocando, vai no YouTube e procura por Walking e o nome da cidade que tu escolheu. Tipo, Walking Havana. Tu vai encontrar esses vídeos de horas e horas de duração de alguém simplesmente caminhando com calma. E tem de cidades do mundo inteiro. Não esquece de ajustar os volumes para nenhum ficar muito mais alto do que o outro. Eu montei alguns segundinhos de outras cidades com rádios locais pra te mostrar. Dá só uma olhada. Eu deixo a rádio e o vídeo rolando juntos de fundo enquanto eu faço alguma outra coisa. Ou eu só descanso um pouquinho assistindo mesmo. É como se a gente estivesse caminhando pela cidade com um radinho de pilha e fones de ouvido. Eu adoro isso. Esse tipo de vídeo longo, sem corte, só coisinhas tranquilas acontecendo, é conhecido como Slow TV. Eu me amarro nessa ideia. Outro dia eu falo mais sobre Slow TV aqui. A câmera é uma das invenções mais incríveis de todos os tempos. A história dela começa há milhares de anos com os relógios solares de projeção do Sol. Uma sala escura com um pequeno furinho no teto projeta no chão a imagem do Sol. Na antiguidade, essa técnica era usada como relógio e calendário, já que a posição do Sol varia ao longo do ano também. E isso também já foi usado para estudar eclipses, porque não dá para olhar diretamente para o Sol, mas dá para olhar para a projeção que o Sol faz no chão. E daí, para perceberem que qualquer furinho podia reproduzir no interior da câmera a imagem que está do lado de fora, foi um pulo. Esse fenômeno ficou conhecido como câmera escura ou pinhole. A palavra câmera vem do grego, significa abóboda, teto curvo. Cada raio de luz passa pelo furinho e atinge o fundo da câmera naquela direção específica. E juntos, os raios de luz todos formam exatamente a imagem que está do lado de fora, só que invertida. Essa técnica era usada, por exemplo, por artistas para fazerem o esboço de uma cena. Só que mesmo um desenho feito com uma câmera escura tá longe de ser uma fotografia, tá faltando dois elementos fundamentais. Número 1, a fotografia é uma cópia socialmente aceita como fiel à realidade daquilo que a câmera viu. E número 2, a fotografia é um pedaço de papel que a gente consegue levar para lá e para cá. Uma das precursoras no conceito de usar substâncias químicas para registrar imagens e luz foi uma química britânica chamada Elizabeth Fulham, no final do século XVIII. No livro dela, ela chama a técnica de uma nova arte de tingir e pintar. E aí começam as primeiras tentativas de tentar combinar câmera escura com substâncias químicas sensíveis à luz. Pensa no desafio. A gente precisa de uma substância que mude de cor em contato com a luz, mas depois a gente precisa tirar de dentro da câmera e ela não pode continuar reagindo. Imagina, as primeiras tentativas, tu tirava a foto de dentro da câmera e a imagem tava lá, perfeita. Uma representação da realidade visível. Só que ela se desfazia em segundos. Tu não podia levar ela para outra pessoa ver outra hora em outro lugar. Ela não durava, não podia ser deslocada no espaço e no tempo.
Ou seja, a reação química precisava também ser neutralizada por outra substância. Esse objetivo só foi atingido ao longo da década de 1820. Os responsáveis foram o inventor Nicéphore Niepce e o artista Louis Daguerre. E daí em diante, fotos que contam a história da fotografia parte 1. Essa gota de leite aqui. Uma foto de um momento tão específico quanto uma gota de leite pingando foi o desafio que deu origem ao flash. Essa foto foi tirada por um professor de engenharia elétrica do MIT, chamado Harold Edgerton, em 1957. Para fazer uma foto tem que entrar luz suficiente dentro da câmera, e isso leva um tempinho, por isso que coisas muito rápidas ficam meio borradas. Então esse cara deu um jeito de sincronizar a câmera com uma lâmpada que brilha muito, muito forte e muito rápido. A pesquisa dele era justamente sobre lâmpadas estroboscópicas, ou seja, que piscam muito rápido. Trabalhando com elas, ele percebeu que ele podia usar elas para tirar fotos de coisas que acontecem tão rápido que são imperceptíveis ao olho humano. Ele passou anos tentando tirar essa fotinho perfeita de uma gota de leite. E o resultado foi esse aqui. Ele também tirou várias outras fotos com essa técnica, tipo essas duas aqui. Essa aqui é uma bala atravessando uma maçã, e essa aqui é um tenista. Só que é uma foto só. É uma lâmpada muito forte, piscando muito rápido, e cada uma das raquetes que aparece é uma piscada da lâmpada. O flash tem essa coisa de congelar o movimento e deixar a foto perfeitamente nítida. E é esse cara que a gente tem que agradecer pelas nossas fotos de festa ficarem esquisitas e com um brilho mega estranho, mas pelo menos não ficam tudo borradas. Fotos que contam a história da fotografia parte 2. Essa história na verdade é meio tensa, então se tu for sensível talvez tu prefira passar esse vídeo. A foto foi tirada por um cara chamado Stanley Forman em 1975. Forman era um fotojornalista que foi acompanhar os bombeiros no que era para ser uma ocorrência comum de incêndio. Só que ele estava usando uma tecnologia de ponta pra época, uma câmera que tinha um motor para puxar o filme. Antes desse motor tu apertava o botão, o filme que estava no fundo da câmera era exposto, só que tu precisava girar uma manivela para colocar esse pedaço de filme para dentro do rolo e expor o próximo pedaço de filme. Tipo assim. Esse motor que tinha sido recém-inventado puxava o filme automaticamente, possibilitando que tu pudesse tirar uma foto atrás da outra. Quando os bombeiros foram socorrer Diana Bryant, de 19 anos, e a afilhada dela, Tiare Jones, de 2 anos, pela escada de incêndio, o Forman estava lá. Rotina de fotojornalismo, um dia como qualquer outro, mais um resgate, bombeiros heróis, toda aquela coisa. E aí, enquanto ele fotografava uma foto atrás da outra, o motor puxando o próximo pedaço de fio, a escada que estava em más condições rompeu e elas caíram. A Diana caiu por baixo e não sobreviveu, mas amorteceu a queda da Tiare, que sobreviveu. E não foi a primeira vez que alguma coisa do tipo aconteceu. Só que a foto do Forman garantiu uma visibilidade tão grande para esse caso, que medidas para melhorar a segurança de escadas de incêndio em Boston foram tomadas em menos de 24 horas. Esse caso teve impacto em normas de segurança contra incêndios no mundo todo. A Maria foi expulsa do BBB por agressão, e isso é um problema para a produção, mas a produção do programa já precisou lidar com dores de cabeça bem piores. Eu tenho uma hipótese de um dos motivos do porquê a produção começou a colocar famosos para dentro da casa. Ela ajuda a gente a entender um pouco essa relação social que a gente tem com a fama. Cara, que programa que tem uma relação doida com a fama. Existe todo um campo de estudos na teoria da mídia chamado Celebrity Studies, os estudos do fenômeno social que é a fama. Justamente através de coisas tipo Big Brother que algumas características da fama ficam explícitas pra gente. Claramente pessoas desconhecidas do público têm muito a ganhar entrando pro Big Brother, mas qual a motivação de pessoas que já são famosas? O Thiago disse numa entrevista que o BBB 20 teve famosos porque o 19 foi muito parado, e tem também uma hipótese de que é pra concorrer com a Fazenda. Mas eu tenho um adendo. Alguém que já é famoso, o BBB é uma aposta, um teste. Até pra imaginar os limiares onde a pessoa tem mais a ganhar do que perder com o BBB. Aquele ponto da fama até onde compensa participar e depois já é mais estratégico recusar, não se expor tanto. Imagina uma espécie de gradação da fama, de 0 a 100. O Boninho vai querer chamar pro camarote alguém que seja pelo menos uns 50, vai. Só que alguém que já é tipo uns 70 tem mais a perder se expondo no BBB do que a ganhar. Isso deve ser difícil pra produção, deve dar trabalho, tem que negociar, tem que convencer. A edição anterior tem que ter sido legal o suficiente pra mostrar que vale a pena. E aí essa faixa entre 50 e 70 é onde a produção tem que mirar pra convidar. Correndo o risco de convidar alguém que não é tão famoso ou alguém que é tão famoso que prefere recusar. Mas isso com certeza dá bem menos trabalho do que chamar pessoas desconhecidas. Especialmente porque desconhecidos podem dar mais problema depois, durante o programa. Essas pessoas passam de repente a ter uma exposição muito grande. Por exemplo, já houve vários casos de pessoas que durante o programa precisaram responder por crimes cometidos antes do programa, alguns confessados durante o programa. Além da exposição de comportamentos criminosos, racistas, machistas. Quando tu chama alguém que já é famoso, tu já sabe que essa pessoa já é mais bem assessorada há mais tempo. Isso vale até pros pipocas. A maioria já tinha dezenas de milhares de seguidores no Instagram, alguns centenas de milhares.
Famosos já têm profissionais de relações públicas trabalhando junto dessas pessoas. Alguns têm assessoria jurídica, advogados. Eles sabem falar com o público, sabem manter a própria imagem, coisas assim. Enfim, já tem um perfil mais adequado para a exposição que o BBB causa. E principalmente já tiveram a vida toda vasculhada. Isso reduz o risco de algo complicado acontecer. Não sei se isso é algo intencional por parte da produção, mas com certeza é uma vantagem. Ou seja, com a internet e essa profusão de microcelebridades, fica mais fácil deixar o público e a internet fazer parte do trabalho das prévias. Chamar pessoas que já têm alguma aceitação. Agora, segue um mistério saber como essas pessoas vão se comportar lá dentro, longe das assessorias. Porque mesmo esse formato já acumula algumas cenas tensas. Talvez para evitar isso só fazendo a decoração da casa não ser essa coisa tão... Homens que sentem a sua masculinidade ameaçada têm uma tendência maior a quererem comprar armas de fogo. Cientificamente comprovado. Presta atenção. Esse estudo aqui colocou 380 homens e 240 mulheres para responder uma pesquisa supostamente de marketing. Um teste de personalidade falso que mostrava um resultado também falso e aleatório de nível de masculinidade. E feminilidade, no caso das mulheres. Tipo, você é menos masculino que a média, você é masculino na média ou mais masculino que a média. Mais adiante, o questionário mostrava algumas armas e perguntava o quanto eles gostariam de ter e o quanto eles achavam que precisavam delas. E eles descobriram que o grupo de homens que recebiam o resultado de que eram menos masculinos que a média tinham uma tendência consideravelmente maior a quererem armas. Ou seja, querer se armar pode ser uma forma de tentar recuperar ou tentar provar uma masculinidade que foi questionada. O estudo concluiu que homens com masculinidade frágil têm uma tendência a quererem armas. Não que todos os homens que gostam de armas tenham masculinidade frágil, mas vários têm. Então se tu tá todo doído aí, talvez seja justamente o teu caso. Fotos que contam a história da fotografia, parte 3. Essa aqui é tipo uma das avós das fotos Tumblr. Essa é uma coleção de fotos de uma artista chamada Cindy Sherman. Essas fotos foram feitas no final dos anos 70, quando ela tinha uns 20 e poucos anos. E é ela mesma nas fotos. O nome da coleção é Untitled Film Stills. Em tradução livre é algo tipo fotos promocionais de filmes sem título. Essas fotos imitam a estética das fotos tiradas para materiais promocionais de filmes. É como se elas fossem personagens de filmes que não existem. Tipo, eu poderia virar pra ti e perguntar, tu já assistiu esse filme aqui? Pra criar essas fotos, a Cindy Sherman se inspirou em estereótipos de mulheres no cinema. No caso, do cinema da época. Essas fotos foram percebidas como uma crítica justamente sobre como esses estereótipos são toscos. E essas fotos escracham esses clichês. E denunciam como eles são criados por uma coisa chamada de male gaze, ou olhar masculino. Quem olha causa em quem é olhado uma pressão baseada em uma relação de poder. Nesse caso, o poder de homens espectadores de cinema define como serão representadas as personagens femininas e os estereótipos femininos. Para fazer essas fotos, a Cindy criou esses cenários e personagens com muito cuidado. Isso faz dessas fotos artificiais em vários sentidos. Primeiro porque não são fotos da Cindy Sherman de fato, mas de cenas e personagens inventadas por ela. E depois porque imitam a estética das fotos de filmes sem serem fotos de filmes. Essa ambiguidade nos significados dessas imagens. O fato de ser uma artista fotografando a si mesma, mas como uma personagem de uma cena falsa de um filme que não existe, além de toda a discussão sobre os estereótipos femininos, fizeram com que essas fotos se tornassem umas das mais famosas e debatidas de todos os tempos. Algumas das questões são: será que representar clichês, ainda que ironicamente, é uma maneira de criticar eles, ou isso acaba reforçando eles? Será que é justo a gente chamar de estereótipos femininos uma coleção de fotos que, na verdade, representa só estereótipos de mulheres brancas, cisgênero, de classe média do norte global? E será que essas críticas invalidam a crítica que a Cindy Sherman fez, ou essa continua sendo uma coleção muito boa de fotos com uma mensagem muito importante? O que vocês acham disso? Escreve tua opinião aqui nos comentários. Salário de gente rica. Esse aqui vai pra quem gosta de defender rico nos comentários. Recentemente o Nubank virou polêmica, principalmente no mundo financeiro, por causa dos altos salários e bonificações da mesa diretora da empresa, ou seja, as 8 pessoas que mandam na empresa. E isso provavelmente só virou polêmica por causa que a concorrência deles tem bastante poder sobre a imprensa. Assim como eles também têm, então menos. Não tô aqui pra defender a empresa de crítica. Mas as matérias sobre o assunto viraram uma fonte bem interessante pra gente falar sobre salário de super ricos. Até porque os salários dos diretores dos principais bancos não é muito diferente assim. Bom, vamos lá.
Cada um dos 8 integrantes da diretoria do Nubank vai receber R$1.290.000 por mês. Isso sem contar os bônus que eles ganham em ações da empresa. Os 26 integrantes da mesa diretora do Itaú ganharam por mês R$1.200.000. E os 88 diretores do Bradesco, R$775.000 por mês. E não é só eles. Em 2019, a Receita Federal registrou 25 mil super ricos no Brasil. 25 mil pessoas que ganhavam mais de R$300.000. Eu acho muito engraçado quando as pessoas reclamam do salário de, sei lá, políticos ou juízes, por exemplo. Que são salários realmente bem altos, alguns deles chegam a R$48.000. E aí vai ter gente pra dizer que desses é a gente que paga o salário, por isso a gente precisa se preocupar. Dos outros, não é a gente que paga o salário. Mas a real é que de diretor de banco, meio que é a gente que paga. No caso, é o cliente do banco que paga. E de outras empresas, quem paga também somos nós, quando a gente trabalha nessas empresas ou consome delas. A gente ainda paga mais uma vez, porque essas rendas grandes, exorbitantes, normalmente também tem muita isenção de imposto. Mas outra forma de ver esse assunto é que se essas empresas fossem empresas públicas, esse seria um dinheiro que estaria indo para o Estado e poupando o nosso. Ou não estaria nem sendo coletado do cliente em primeiro lugar, porque uma boa parte disso é juros. Isso no caso dos bancos. Tipo, R$1.290.000 por mês é 1.000 vezes o salário mínimo. É 83 anos de salário mínimo em um mês. Eu alcancei 50 mil seguidores e 1 milhão de curtidas aqui no TikTok. Eu tô ridiculamente faceiro de poder estar com vocês, eu espero que vocês estejam gostando também. E pra comemorar isso eu vou falar sobre uma bobagem. Um dos efeitos colaterais de ter meu rosto visto mais vezes do que eu tava acostumado foi ser comparado fisicamente, no caso com o Monark e o Blusão. Antigamente tinha esse quadro do programa Outras Horas, que era Dizem que me pareço com. O auditório reagia às pessoas na rua falando sobre com quem elas se pareciam com palmas quando tinha a ver ou com vaias quando não tinha nada a ver. Quando eu era mais novo eu tinha um medo real de ser abordado pela equipe do programa na rua, porque com certeza eu ia falar uma coisa absolutamente nada a ver e todo mundo ia me vaiar. Só que agora, graças ao TikTok, eu sei que eu sou parecido com o Monark e com o Blusão. Se bem que essas duas referências são meio... talvez eu só me negue a participar do quadro. E outro efeito, mas esse não é colateral, é principal, é me divertir bastante falando sobre coisas que eu gosto e acho interessante com outras pessoas que também gostam e acham interessante. Então, muito obrigado para todo mundo que está me seguindo, espero que esteja sendo legal para vocês também votar em live falando sobre isso e outras coisas no sábado de tarde. Eu tô pensando em preparar algo tipo um canal no Telegram ou um servidor no Discord pra gente poder se acompanhar e conversar mais de perto. Talvez inclusive juntar outros criadores e criadoras que produzam um conteúdo parecido pra gente fazer esse canal em conjunto. Então comenta aí se tu acha uma boa ideia e se tu participaria. Vocês já perceberam que tem alguns vídeos aqui no TikTok que às vezes são super bem produzidos, mas flopam? Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que tem a ver com uma coisa chamada cegueira para banner. Cegueira para banner é essa tendência de leitura que a gente desenvolve quando a gente tenta focar no conteúdo de uma coisa e ignorar a publicidade. Então o que acaba acontecendo é que tudo aquilo que a gente identifica como minimamente similar à publicidade, a gente simplesmente passa reto e nem olha direito, porque a gente quer dar atenção pro conteúdo do negócio. Então quando chega um vídeo muito bem produzido na nossa timeline, a gente acha isso muito parecido com publicidade e acaba pulando pro próximo, já que o que está acostumado a circular aqui no TikTok é justamente um conteúdo mais amador, mais simples. E isso também ajuda a gente a entender por que tem tanto anúncio cada vez mais parecendo ser amador, sabe? Tipo o anúncio tentando simular essa estética caseira, doméstica, amadora. O mercado internacional de medicina alternativa foi avaliado em 389 bilhões de reais em 2020. Só no Brasil, em 2016, esse segmento faturou 11 bilhões de reais. Essa é uma indústria igual qualquer outra, e que está interessada em lucro. E que faz propaganda enganosa. Então toma muito cuidado com o que tu vê por aí. Numa só botada, o Elon Musk se tornou o maior acionista do Twitter. Ou seja, basicamente, na prática, o dono. Ele comprou 9,2% das ações do Twitter, um valor estimado aí de 3 bilhões. Lembrando que o Elon Musk está caminhando para ser a primeira pessoa do mundo a acumular $1 trilhão em investimentos.
que além de ser um baita de um magnata concentrando cada vez mais poder e renda, ele tentou impedir os trabalhadores das empresas dele de se sindicalizarem e estava ativamente envolvido na tentativa de golpe na Bolívia uns anos atrás. Uma das coisas que eu mais gostava no Twitter é que ele nunca foi comercial o suficiente para se tornar um gigante. Talvez justamente por ineficiência da gestão do site, mas ele nem era considerado no acrônimo GAFAM, por exemplo. GAFAM é como a gente chama as principais empresas de tecnologia do Ocidente: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Às vezes se considera também Netflix, Uber, Airbnb, Tesla, mas o Twitter raramente está nessas listas de Big Tech. E o GAFAM tem uma certa polarização com o BATX, ou BATX, que é o Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi. A Tencent, para quem não conhece, tem investimento na Epic Games, na Garena, no BlueStacks. Sim, a empresa investe tanto no Free Fire quanto no Fortnite. Às vezes aparece junto dessa sigla BATX a Huawei e a ByteDance. A ByteDance é dona aqui do TikTok. E o Twitter sempre foi meio pequeno, sempre passou meio baixo nessas listas de Big Tech, sabe? Agora, se a gente pegar a lista dos maiores ricaços do mundo, o Elon Musk encabeça essa lista, só que divide o top 10 com pessoas como, por exemplo, o Jeff Bezos da Amazon, o Bill Gates da Microsoft, o Larry Page e o Sergey Brin do Google e o Mark Zuckerberg do Facebook. Esse pessoal que eu falei, exceto o Elon, todos vinculados ao GAFAM. E o Elon não tinha muitos investimentos nessa área de plataformas de conteúdo para internet, até hoje. Parece que ele sentiu justamente que o Twitter era uma rede social com bastante potencial, só que menor, que estava lá sobrando, e resolveu ir lá e comprar. E até agora há pouco, o Twitter meio que tinha esse tempero meio não alinhado, como se ele fosse meio que um lado B, como se ele fosse, tipo assim, não grande o suficiente para fazer parte dessas listas de redes sociais de Big Tech, sabe? Claro que ele tava em várias dessas listas, mas ele era meio que, tipo assim, esquecido na maior parte das vezes. E eu acho que com esse investimento por parte do Elon, isso deve mudar um pouquinho. Provavelmente o Twitter vai perder um pouquinho desse gostinho. E com certeza essa polarização entre GAFAM e BATX aumenta bastante. Isso é verdade, tecnicamente o Elon Musk tem só 260 bilhões de dólares, mas ele provavelmente vai ser a primeira pessoa a bater $1 trilhão. A estimativa é de um estudo de uma empresa chamada Tipout Approve. Eles analisaram o patrimônio, incluindo investimentos, as empresas que eles comandam, das 30 pessoas mais ricas dos últimos 6 anos. E aí, calculando estimativas de desempenho de como deve ser nos próximos anos esse patrimônio e o crescimento desse patrimônio, eles estimam que o Elon Musk vai ser a primeira pessoa a ter $1 trilhão na história. É um péssimo sinal, né? É um péssimo sinal, nem se fala. Ninguém que tem $1 bilhão deveria conseguir o segundo bilhão, tá ligado? A gente deveria ter um teto aí em algum momento. A expectativa é que, dada essa projeção de crescimento baseada nos últimos 6 anos, o Elon chegue lá rápido, 2024. Quem deve chegar lá em segundo lugar é um cara chamado Gautam Adani, que hoje está timidamente ali pelo 10º lugar da lista das pessoas mais ricas do mundo. Só que cresceu muito rápido nos últimos 6 anos. E provavelmente vai continuar crescendo. Ele trabalha principalmente no ramo de comércio de commodities. Gerenciamento de portos, eletricidade, mineração, energia renovável, operação de aeroporto, petróleo, processamento de comida, infraestrutura. Ele já é o homem mais rico da Ásia. Isso em valor das empresas, não em dinheiro. Ele não tem esse dinheiro no banco. Isso é em valor dos bens que essa pessoa controla. Mesma coisa vale para o Elon. E a provável terceira pessoa a atingir essa marca do trilhão é um cara chamado Zhang Yiming, que é o presidente e fundador aqui do ByteDance, a empresa que é dona do TikTok. Que, segundo a estimativa desse relatório, deve chegar lá em 2026. Lembrando que isso é considerando projeções baseadas no crescimento dessas fortunas nos últimos 6 anos. Então dificilmente vai ser exatamente isso. Muita coisa pode acontecer nos próximos anos. Mas que esses caras estão construindo fortunas descomunais, a gente não consegue negar. Muita gente também apareceu nos comentários do vídeo para mencionar que ele não é exatamente o dono da empresa. Isso é verdade. 9,2% está bem longe de ser os 20% necessários para ele ter vez e voz no conselho da empresa, única e simplesmente por ser um acionista. Menos de 20% ainda é considerado só um investimento. E a gente não tem como ter certeza se a intenção dele é comprar mais, mesmo que provavelmente seja. E de qualquer forma, sendo uma pessoa que é dona de tantas ações da empresa, ele ainda assim tem uma influência, por mais que não seja formal, bem grande nas decisões da empresa. Por mais que ele não tenha ainda 20% da empresa, ele já tem 4 vezes mais do que o Jack Dorsey, o fundador do Twitter, que tem só 2,3%. 2 livros sensacionais, 2 projeções cartográficas incríveis na capa. No Por uma Outra Globalização, do Milton Santos,
Ele fala sobre como existem alguns aspectos bem perversos nessa globalização que a gente está vivendo, mas que existe uma certa possibilidade da gente construir uma outra forma de se relacionar enquanto o mundo. E essa projeção cartográfica que aparece aqui na capa é uma projeção quinconcial, é uma projeção quinconcial do globo terrestre elaborada pelo Charles Sanders Peirce. Tipo, existem várias projeções cartográficas que são o nosso planeta sendo colocado um cilindro em volta ou um cone em cima, várias coisas desse tipo. Todas elas têm várias falhas, são muito boas pra gente se navegar e se localizar e, tipo, sei lá, quem navega precisa bastante delas. Mas quando a gente olha pra umas projeções dessas, elas são cheias de erros que tu já conhece. Existem algumas outras maneiras de colocar o mundo num plano que não envolvem exatamente, tipo, tu colocar um cilindro ou um cone em cima dele, e no caso da projeção elaborada pelo Peirce, o mundo é transformado primeiro num octaedro, com 8 triângulos em volta dele, e aí depois esses triângulos são desmanchados para virar esse quadrado que tem pedacinhos da Antártica em cada um dos 4 cantos. E é por isso que repetido na capa do livro fica tão legal, tipo, a gente tem oceano aqui e Antártica aqui, e aí tem mais oceano aqui, e aí de novo tem Antártica aqui de novo. Sensacional. Essa projeção não é tão boa assim para navegar, mas ela é boa o suficiente para a gente olhar para o planeta Terra de uma maneira que respeita um pouco mais os formatos que a Terra tem, sabe? No caso, os formatos que as massas de terra dos continentes têm. E aqui o Políticas do Design, de um cara chamado Ruben Pater. Ele fala vários detalhes sobre as várias maneiras que as coisas desenhadas ao nosso redor podem ter aspectos políticos nas decisões de design delas. E apesar dessa projeção que aparece aqui na capa dele ser um pouquinho parecida com aquela outra, ela também é um pouquinho diferente. Essa aqui, na verdade, é uma Dymaxion. A projeção Dymaxion foi inventada por um cara chamado Richard Buckminster Fuller, e ela também divide o globo em triângulos, só que dessa vez são 20 triângulos. Ou seja, o globo inteiro é transformado num icosaedro, e aí tem pouca distorção, bem menos distorção que outras projeções, e aí depois é desmanchado para virar esse mapa. E o que eu acho mais canal dessa projeção, e é parte da intenção dela, é que toda a massa de terra dos continentes do planeta Terra, assim como na outra, fica de uma maneira mais contínua. A gente consegue enxergar ela de uma maneira mais coesa, assim. Dá essa noção de unidade. O Fuller dizia que era para passar essa ideia de que o planeta Terra é uma ilha só, que a gente vive numa ilha todos juntos. 2 livros excelentes e minhas 2 projeções cartográficas prediletas, disparado. Dicas de estudo não convencionais. Abafador de ruído tipo concha 21 decibéis. Eu tenho esse calhamaço inteiro aqui pra ler. E uma das coisas mais importantes pra eu conseguir é essa régua. 6 dicas pra aguentar uma leitura dificilzona. Dica número 1. Conheça o livro. Tu pode usar o Google Acadêmico para achar textos que referenciam outros textos. É só pesquisar pelo livro e clicar em citado por. Aí tu vai encontrar vários artigos que citam o texto que tu vai ler. E vai poder compreender ele melhor em contexto. Também é bom procurar por resenhas e comentários de gente que é especialista naquele tema. Fica muito mais fácil mergulhar num texto difícil se tu sabe o que tá lendo. Ajuda também a conhecer o cenário maior que aquela autora ou autor se insere. Para isso, o ideal é um livro genérico sobre a área ou sobre a obra de quem tu tá lendo. Mas ajuda também ler sobre na Wikipédia ou até assistir um vídeo sobre. Fazendo isso, eu já vou pra leitura sabendo que o Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, usa o método materialista histórico dialético, que pensar o mundo a partir da noção de trabalho é muito importante para ele, e inclusive que ele foi orientador do Paulo Freire. Por mais que o que tenha me atraído na obra tenha sido outras coisas, aqui no caso a relação entre tecnologia e desenvolvimento. Dica número 2. Experimenta alguns acessórios de leitura, mas não te apega muito neles. Para mim, por exemplo, faz toda a diferença ter uma régua opaca e um lápis de ponta macia. A régua ajuda a acompanhar a linha, e se o livro tem frases e parágrafos gigantes, isso ajuda muito na fluidez de leitura. Com a régua também é mais fácil sublinhar, e os trechos que eu sublinho ficam mais organizados. Quando o livro é da biblioteca, eu uso post-its translúcidos. Livro digital é todo um outro esquema que eu explico outra hora. Eu também recomendo um fone de ouvido massa, pode ajudar também um abafador de ruído, molha dedo, um marca-texto massa, pelo menos um, e um caderno, para anotar coisas, óbvio. Eu gosto sem pauta porque é melhor para escrever meio de qualquer jeito e anotar esquemas. Mas não se apega muito nisso não.
Primeiro porque ter ou não ter tal coisa não pode te impedir de ler. E segundo porque às vezes esses acessórios podem ser um incômodo na real. Eu comprei um negócio desses aqui, que até já botei fora, e era pra deixar o livro preso, pra tentar melhorar minha postura. Ele até que era bom, mas usando ele eu morro de cansaço só de tentar virar uma página. Dica número 3, leia com outras pessoas. Pode ser um grupo de estudos que se reúne pra discutir o capítulo que vocês combinaram de ler naquela semana. Debater o texto ajuda a gente a compreender ele, e o compromisso motiva a gente a manter um ritmo de leitura. E se tu gostar, tu pode até literalmente ler junto com outras pessoas. Tipo, uma pessoa lendo em voz alta, as outras ouvindo. Pode ser inclusive ligação em grupo e tal. Essa dica também vale para simplesmente ler em silêncio, mas num lugar que outras pessoas também estão lendo, tipo uma biblioteca. Na real, serve até ler assistindo a live de alguém lendo. Essa é uma técnica chamada body doubling, outra hora eu falo mais sobre isso. Dica número 4. Conheça o teu ritmo de leitura para poder se planejar. Ajuda muito saber uma média de quantas páginas tu consegue ler em uma meia hora. Quantas páginas tu consegue ler realisticamente, tipo, contando parar para anotar alguma coisa ou para pesquisar uma coisa no dicionário. Como cada livro é diferente, quando eu começo um livro novo eu refaço essa média. Esse aqui, por exemplo, eu leio só umas 4, 5 páginas a cada meia hora. Leitura dinâmica para mim não funciona. Eu anoto nesses post-its quantas páginas tem em cada capítulo, e aí eu consigo estimar quanto tempo eu vou levar para ler um trecho. E me planejo para encaixar uma sessão de leitura no meu dia considerando o quanto eu vou conseguir avançar. Porque eu odeio sentar para ler só 10 minutinhos e não conseguir avançar quase nada. Eu ganho mais assistindo TikTok. Se eu não tenho pelo menos uma hora para ler, às vezes eu prefiro nem começar. Porque com pouco tempo assim eu nem engato na concentração. Eu também tô lendo esse livro junto de um grupo de estudos que combinou de avançar umas 45 páginas por semana. Então eu sei que eu preciso reservar umas 5 horas por semana para conseguir acompanhar. Nesse ritmo, a gente vai levar 3 meses para ler o primeiro volume. E ainda tem o segundo. Dica número 5. Descobre qual que é o jeito que tu gosta de fazer anotações. Eu gosto de fazer 2 tipos de anotações. As que vão me ajudar a recuperar alguma informação do livro mais tarde. E essas eu gosto de fazer com calma, depois de ler um capítulo, revisando, transcrevendo alguns trechos. E as que me ajudam a pensar no que eu tô lendo enquanto eu tô lendo. Essas eu escrevo só por escrever mesmo. Raramente eu olho algo que eu anotei. Até porque vira uma bagunça. Eu gosto de fazer no caderno que fica do meu lado enquanto eu tô lendo. Dica número 6. Em último lugar, mas não menos importante, hidrate-se, alimente-se bem e não se cobre tanto. O cérebro gasta bastante calorias para pensar, então dá para ele essas calorias. E se a gente estiver bem hidratado, o sangue leva esses nutrientes para o nosso cérebro e leva as toxinas embora para os nossos rins. Igual qualquer outra parte do nosso corpo, é normal a gente ficar cansado, ter dificuldades. Ou a gente tá num dia ruim, não rende tanto. Não tem problema, sabe? Ninguém vai morrer. Estudar é legal, mas não é tão importante assim. Cuida de ti e de quem tu gosta em primeiro lugar. Gente rica é canalha. Essa é a conclusão desse estudo científico aqui. Não nessas palavras, claro. Pessoas de alto status socioeconômico pontuam pior em testes de inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de entender, perceber e de lidar com os sentimentos nossos e dos outros. E são vários testes diferentes que são capazes de medir isso. Um deles, por exemplo, envolve personagens e cenários hipotéticos e a pessoa precisa acertar como que a personagem se sentiria. Por exemplo, o vizinho irritante da Maria vai se mudar. Como é que a Maria se sente com isso? Letra A, esperançosa. Letra B, aliviada. Ou letra C, triste. Sim, tem gente que erra esse tipo de questão. Então eles mostram uma expressão facial e pedem pra te dizer qual que é a emoção que aquela pessoa tá sentindo. O que acontece é que pessoas mais ricas são mais autossuficientes e menos dependentes de outras pessoas. E por isso elas têm menos motivação para identificar e lidar com as emoções dos outros. Então acabam exercitando menos essa capacidade. Basicamente, ser rico diminui a tua inteligência emocional. Esses estudos são interessantes porque são uma comprovação do comportamento snob. Gente rica acaba se tornando menos empática e tendo mais capacidade para ser cínica. E quando a desigualdade social é alta, isso fica ainda pior. A hipótese é que quanto mais ricas pessoas são, mais poderosas elas são e menos dependentes de outras pessoas elas são. Ou seja, é ainda menor a motivação para elas se tornarem emocionalmente inteligentes. Salário de gente rica. Esse aqui vai para quem gosta de defender rico nos comentários. Recentemente o Nubank virou polêmica, principalmente no mundo financeiro, por causa dos altos salários e bonificações da mesa diretora da empresa, ou seja, as 8 pessoas que mandam na empresa. E isso provavelmente só virou polêmica por causa que a concorrência deles tem bastante poder sobre a imprensa. Assim como eles também têm, então menos. Não tô aqui para defender a empresa de crítica. Mas as matérias sobre o assunto viraram uma fonte bem interessante pra gente falar sobre salário de super ricos. Até porque os salários dos diretores dos principais bancos não é muito diferente assim. Bom, vamos lá.
Cada um dos 8 integrantes da diretoria do Nubank vai receber R$1.290.000 por mês. Isso sem contar os bônus que eles ganham em ações da empresa. Os 26 integrantes da mesa diretora do Itaú ganharam por mês R$1.200.000. E os 88 diretores do Bradesco, R$775.000 por mês. E não é só eles. Em 2019, a Receita Federal registrou 25 mil super ricos no Brasil. 25 mil pessoas que ganhavam mais de R$300.000. Eu acho muito engraçado quando as pessoas reclamam do salário de, sei lá, políticos ou juízes, por exemplo. Que são salários realmente bem altos, alguns deles chegam a R$48.000. E aí vai ter gente pra dizer que desses é a gente que paga o salário, por isso a gente precisa se preocupar. Dos outros, não é a gente que paga o salário. Mas a real é que de diretor de banco, meio que é a gente que paga. No caso, é o cliente do banco que paga. E de outras empresas, quem paga também somos nós, quando a gente trabalha nessas empresas ou consome delas. A gente ainda paga mais uma vez, porque essas rendas grandes, exorbitantes, normalmente também tem muita isenção de imposto. Mas outra forma de ver esse assunto é que se essas empresas fossem empresas públicas, esse seria um dinheiro que estaria indo para o Estado e poupando o nosso. Ou não estaria nem sendo coletado do cliente em primeiro lugar, porque uma boa parte disso é juros. Isso no caso dos bancos. Tipo, R$1.290.000 por mês é 1000 vezes o salário mínimo. É 83 anos de salário mínimo em um mês. O que você faria se estivesse na produção pra deixar o Big Brother mais emocionante? O jogo começa absolutamente regular, como sempre, só que 100% todos os paredões são falsos, que é pra ir pra uma espécie de segundo nível do jogo, que é uma segunda casa, que a gente acompanha também normalmente, e aí a gente tem que assistir ele sem entender absolutamente por que aquelas pessoas estão saindo nos paredões, ao mesmo tempo que as pessoas que mais evitam os paredões ficam junto das pessoas mais chatas nessa primeira casa. Vocês nem imaginam o que os trabalhadores da reforma do Museu do Ipiranga encontraram no forro do edifício. Um chinelo branco com tira azul, remendado por um prego, arrebentado e abandonado por alguém que no passado trabalhou numa obra ali. A questão é, será que ele devia ir pro lixo ou pro acervo do museu? O edifício é histórico por si só, toda reforma lá precisa de monitoramento arqueológico. Ou seja, ela tem que ser acompanhada por especialistas que avaliam se os objetos que são encontrados são um achado histórico ou se podem ser descartados. O chinelo é um item mais que perfeito para a gente pensar os critérios que a gente usa para definir esses achados. Só que aí o museu resolveu postar sobre esse debate nas redes sociais e os comentários são sensacionais. Eu vou ler alguns para vocês. Esse chinelo é de uma década em que o trabalhador da construção civil não tinha o direito de ter EPI, que trabalhava de forma marginalizada. Essa peça deve ser tratada como artefato histórico, onde podemos avaliar a evolução dos direitos e obrigações na preservação da vida em condições de trabalho. Definitivamente deve ir para a reserva técnica, para o acervo. Além de ser, no geral, um registro material que documenta hábitos de calçar que por muito tempo se apresentavam exclusivamente entre as classes populares, é também o testemunho indireto do trabalho cumprido dentro do prédio da instituição, ajudando a contar sua própria história. Chinelo havaiana consertado com prego é praticamente parte da cultura do Brasil, tem que ir para a reserva técnica com certeza. Deve ir para o acervo, mostrando que o museu foi construído pela classe trabalhadora que deu um jeito no chinelo com um prego, é vida real. Tem que deixar numa exposição com um cachorro caramelo empalhado. Descartem, se for para guardar tudo que encontrarem sem conexão com qualquer pessoa ou história, vai parecer casa de acumulador que se apega até numa sacola de mercado. Já tive várias peças históricas dessas comigo e joguei fora todas. Caraca, uma Havaianas peça de museu, me poupe. O que tu pensa sobre isso? Lança aí nos comentários pra gente conversar sobre. Eu acho que o chinelo deveria ser mantido como acervo do museu, não só por ajudar a contar a história dos operários que trabalharam nas reformas desse museu no passado, também porque ele está protagonizando, décadas depois, um caso de um fenômeno bem específico que a gente está vivendo hoje. São justamente as redes sociais e discussões na internet. Eu alcancei 50 mil seguidores e 1 milhão de curtidas aqui no TikTok. Eu tô ridiculamente faceiro de poder estar com vocês, eu espero que vocês estejam gostando também. E pra comemorar isso eu vou falar sobre uma bobagem. Um dos efeitos colaterais de ter meu rosto visto mais vezes do que eu estava acostumado foi ser comparado fisicamente, no caso com o Monark e o Blusão. Antigamente tinha esse quadro do programa Outras Horas, que era Dizem que me pareço com. O auditório reagia às pessoas na rua falando sobre com quem elas se pareciam com palmas quando tinha a ver ou com vaias quando não tinha nada a ver. Quando eu era mais novo eu tinha um medo real de ser abordado pela equipe do programa na rua, porque com certeza eu ia falar uma coisa absolutamente nada a ver e todo mundo ia me vaiar. Só que agora, graças ao TikTok, eu sei que eu sou parecido com o Monark e com o Blusão. Se bem que essas duas referências são meio... talvez eu só me negue a participar do quadro.
E outro efeito, mas esse não é colateral, é principal, é me divertir bastante falando sobre coisas que eu gosto e acho interessante com outras pessoas que também gostam e acham interessante. Então, muito obrigado para todo mundo que está me seguindo, espero que esteja sendo legal para vocês também votar em live falando sobre isso e outras coisas no sábado de tarde. Eu tô pensando em preparar algo tipo um canal no Telegram ou um servidor no Discord pra gente poder se acompanhar e conversar mais de perto. Talvez inclusive juntar outros criadores e criadoras que produzam um conteúdo parecido pra gente fazer esse canal em conjunto. Então comenta aí se tu acha uma boa ideia e se tu participaria. Esse mapa aqui mostra qual das 5 principais guerras acontecendo no mundo hoje estão acontecendo mais perto de ti, e ele é muito ruim! Além de usar a projeção de Mercator, ele também tenta sugerir uma coisa falaciosa de que uma guerra é importante ou relevante por estar acontecendo perto de ti. Ele foi publicado um tempo atrás, quando uma crítica à cobertura ultramidiática da guerra na Ucrânia estava sendo feita, sugerindo de por que a gente estava se preocupando tanto com esse conflito, sendo que existiam outros conflitos no mundo. Então esse mapa era uma resposta meio conservadora a essa crítica, dizendo olha, nós estamos cobrindo mais a guerra na Ucrânia porque ela é mais perto da gente. Como se a guerra no Tigré, a guerra no Iêmen, no Afeganistão ou em Myanmar fossem menos relevantes porque estão mais distantes, no caso da Europa, dos Estados Unidos, e na verdade até, ali do norte do Brasil, né? E tudo bem, a guerra na Ucrânia é realmente muito relevante, mas é mega injusto dar pra ela toda essa porção gigantesca do mapa, enquanto a guerra no Iêmen, que tá acontecendo há muito mais tempo, matou muito mais gente, criou uma crise humanitária tenebrosa naquele país, fica reduzida a um pedacinho só, sabe? Simplesmente porque ela tá entre outros 2 conflitos, no caso no Afeganistão e no Tigré. Pra quem não sabe, o Iêmen tá desde a Primavera Árabe numa guerra civil cabulosa que envolve Irã, Arábia Saudita, Estados Unidos, Reino Unido. Sim, países da OTAN na verdade não são bonzinhos pacificadores e estão financiando uma guerra no Oriente Médio. Nossa, que novidade. Guerra no Iêmen que, além de ser uma atrocidade cometida pelo Ocidente e pela Arábia Saudita, também causa vários impactos diretos na nossa vida, apesar de estar tão distante assim, porque é uma das várias causas para o aumento no preço do petróleo nos últimos tempos. E a guerra no Tigré acontece na região norte da Etiópia, conflitos eleitorais e separatistas envolvendo forças políticas do país. Esse mapa ajuda a gente a lembrar, na verdade, o quão grotesco esse mapa é, ajuda a gente a lembrar que a gente vive num mundo globalizado e que não é porque a gente está próximo de uma guerra que ela vai ter menos ou mais impacto na gente, sabe? Pro desgosto dos terraplanistas, o mundo é redondo, só que isso também é uma baita dor de cabeça para os cartógrafos que precisam desenvolver maneiras de colocar esse mundo redondo dentro de um mapa plano, dentro de uma folha. A projeção de Mercator, que é essa que está aqui embaixo, é uma das mais antigas e é também uma das mais famosas, a mais utilizada até hoje, e ela tem uma série de problemas e um contexto histórico que eu vou explicar para vocês agora. Esse cara aqui é o Gerardo Mercator, que no ano de 1569, ou seja, no contexto ali das grandes navegações, desenvolveu essa projeção aqui, que é o que hoje a gente chama de projeção cilíndrica. A ideia é mega inteligente, ele fez um globo terrestre que, era transparente e colocou uma fonte de luz no meio, e aí ele colocou o papel em volta desse globo terrestre e desenhou os desenhos dos continentes como tá aqui embaixo. A luz projetava o globo no papel, por isso que é uma projeção. E essa projeção é uma projeção muito útil para o contexto em que ele estava desenvolvendo ela, porque ela mantém os formatos dos continentes e os ângulos das direções, ou seja, ela é muito útil para navegações. Se eu estou, por exemplo, na Europa e eu quero ir para a América, eu sei direitinho como é que eu tenho que colocar os meus instrumentos, como é que eu tenho que configurar os meus instrumentos para manter a direção que eu quero manter no meu navio. Por ser desenvolvida por um europeu, visando as navegações feitas por europeus para conquistar o mundo inteiro, ela também tem esse ponto de vista que coloca a Europa no centro e no topo do mundo. Ela também distorce muito os países que estão no norte e deixa menor os países que estão aqui perto do Equador. Ou seja, ela faz o norte do mundo parecer maior do que realmente é. E talvez Mercator não tenha feito isso conscientemente, mas esse é um exemplo de decisões que são ditas como técnicas e neutras e na verdade são decisões políticas. Decisões que se dizem técnicas são decisões políticas, às vezes a gente só não entendeu muito bem onde que tá a política ali dentro ainda. Esse site aqui chama The True Size Of e ajuda a gente a ver o quanto os países ficam distorcidos na projeção de mercado. O Brasil, por exemplo, está perto do Equador, mas se tivesse mais no norte, ele seria representado pela posição de Mercator com esse tamanho aqui. A Ucrânia, por exemplo, que está no norte do planeta, se tivesse perto do Equador, ficaria mais ou menos, menor que o Nordeste. Cabe inteira dentro do Amazonas. Existem outras projeções, essa aqui, por exemplo, é de Gal Peters, ela começou a ser desenvolvida em 1855, só que se tornou bastante popular ali pelos anos 1970.
Ela preserva o tamanho das coisas, mas distorce os formatos. Foi bastante promovida pela Unesco justamente por dar um destaque para o terceiro mundo, na época dito terceiro mundo. E essa aqui embaixo é a projeção de Robinson, desenvolvida em 1963, que tenta justamente aí combinar mais ou menos o melhor dos dois mundos. Tem um outro vídeo sobre projeções cartográficas que eu falo sobre essa maluquice aqui, que é a projeção quincuncial de Peirce. Eu vou marcar esse outro vídeo aqui embaixo na legenda desse. E talvez tu já tenha visto por aí esse desenho de um artista uruguaio chamado Joaquim Torres Garcia. Ele foi feito em 1943 e se chama América Invertida. Ele mostra como o Sul e a América Latina também podem ficar em cima no mapa. Lembrando que o planeta é uma bola, então não tem em cima nem embaixo. Uma dica muito boa para quando tu não sabe exatamente como escrever uma expressão é jogar ela no Google e ver quantos resultados tem para pesquisa. Funciona muito bem tanto para expressões em português, quando a gente está pesquisando, e também quando a gente está traduzindo, por exemplo, o abstract de um trabalho, pode ajudar a saber qual é a melhor forma de escrever alguma coisa. Por exemplo, eu estou trabalhando nesse resumo aqui que num dado momento a gente usa a expressão método prosopográfico. Prosopografia é quando a gente estuda a carreira profissional ou acadêmica de uma pessoa ou, mais comumente, de um grupo de pessoas. E aí é claro que para fazer o abstract eu usei alguns sites de tradução automática para me ajudar. Eu sempre jogo no DeepL e no Google Translate. O problema é que eles deram dois resultados diferentes para essa expressão. O DeepL me sugeriu Prosopographical Method e o Google Translate me sugeriu Prosopographic. Como eu quero saber qual que é a forma mais comum dessas expressões, eu consigo jogar elas no Google e aí o Google me diz quantos resultados teve para aquela busca. Tem que colocar entre aspas para funcionar. Ele mostra que teve exatamente 1.260 resultados para Prosopographic. E aí quando eu pesquiso por Prosopographical, teve 5.110 resultados, o que sugere que essa é uma expressão mais comum do que a outra. Esse método é bem legal para quem não entende muito tirar uma dúvida específica de como escrever alguma coisa. Eu garanto que se eu tô errando, pelo menos eu tô errando com mais gente, sabe? Então é isso, o Prosopographical dessa vez. Eu tô entrando na reta final da minha tese e tô meio travado, tanto que eu absolutamente parei de postar por aqui e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu andei passando por uns tempos ruins e uns problemas pessoais e isso me desconcentrou bastante, e aí eu percebi que o que mais me falta no momento é motivação pessoal mesmo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente se manter motivado durante uma tese é que ela é um trabalho que dura 4 anos. Tipo, não tem aquelas doses de dopamina que a gente tem quando a gente entrega as coisas, sabe? Tipo, a gente tem isso raras vezes durante uma tese. Então, eu resolvi tentar fazer uns vídeos aqui pro TikTok contando sobre o meu trabalho e sobre essa rotina pra tentar me motivar um pouco mais e tentar fazer eu me sentir um pouco melhor. E faz tempo que eu não consigo entrar naquele estado de fluxo mental, que é quando a gente consegue se concentrar bem sem se distrair, tipo, sem se interromper. Eu vou mostrar pra vocês como tá por aqui. Tô tentando fazer o clássico de dividir tarefas importantes em tarefas menores, só que eu tô com um pouquinho de dificuldade pra definir as prioridades. Tipo, tudo parece importante. A caixa de entrada do e-mail, 100%, só que né, Google Drive cheio de coisa. Nem tudo tá bem organizado, na verdade não falta a aba aberta por aqui, né. Aqui é o gatinho, e aqui os livros que eu andei consultando ultimamente, que ficam guardados por aqui, por cima, obviamente desorganizados também, não todos relacionados com a tese, e aqui os que eu não consulto faz tempo. A minha mesa, do jeito que ela tá agora, não arrumei para gravar esse vídeo. E é um aplicativo chamado Zotero que eu uso para arrumar as referências e outras coisas assim que eu tô lendo, trabalhando, estudando, com um zilhão de pastas e coisas do tipo. Também gostaria muito de organizar, mas não vai ser agora. Comprei uma cortiça para tentar fazer uma espécie de calendário, mas não deu muito certo, então eu vou refazer as coisas que estão aqui nela muito em breve. A minha tese é, em linhas muito gerais, sobre como algumas diferenças no nosso acesso à internet fazem com que as pessoas experimentem a internet de maneiras diferentes. Aí eu critico um pouco a noção de ubiquidade da internet, que a internet está espalhada por todos os lugares, argumentando que essa é uma noção muito apegada na ideia de tempo e que esquece um pouco a ideia de espaço, a noção de espaço. Outra hora eu faço um vídeo só sobre isso. Para a semana que vem eu quero tentar trabalhar em consolidar 2 versões que eu tenho do texto em uma só. Uma delas tem 87 páginas e a outra tem 123. Aí elas têm algumas coisas diferentes, é basicamente o mesmo texto, mas elas têm algumas coisas bastante diferentes entre elas que eu preciso consolidar, comparar e juntar. Vamos ver se vai dar. É isso.
Dica muito importante para quem trabalha com texto. Como combinar automaticamente duas versões de um mesmo texto com marcas de alteração, para tu poder ir conferindo elas. Isso é muito útil para quando a gente mexe no mesmo texto várias vezes e salva várias vezes em arquivos diferentes, e aí a gente precisa conferir quais são as alterações mais importantes e mais atuais. E aí, como eu comentei em outro vídeo, eu preciso conferir as diferenças entre duas versões da minha tese. Essa frase aqui, por exemplo, não tá nessa versão aqui. É muito fácil, é só a gente vir aqui em revisão, depois em comparar, aí a gente vai em compare duas versões de um documento, gera documentos com alterações. Aqui eu tô comparando um documento que eu chamo de compilado de maio com outro que eu chamo de compilado de julho, aí é só dar OK. O Word gera essa tela aqui, que fica um documento em cima do outro, tu rola um e rola o outro também, e ele gera esse documento aqui com as alterações marcadas, por exemplo, aquela frase que eu falei antes, e inclusive algumas palavras, por exemplo, que eu nem lembrava que tinha mexido. Só passando para avisar que não é o chip do cartão que se comunica com a máquina, e sim uma antena que tem por dentro, nas bordas do cartão. Então a gente tem que aproximar sempre o centro do cartão e não o chip. Essa foto aqui, por exemplo, é uma antena de um telégrafo sem fio em 1914. E essa foto aqui é de um rádio antigo que funciona sem bateria. Ele funciona só com a energia elétrica que vem a partir das ondas de rádio que ele capta. E esse gancho aqui era usado para tu colocar, por exemplo, na cabeceira da tua cama de ferro, sabe? Porque aí o ferro da cama ajudava a captar melhor ainda o sinal. E isso aqui é o fone de ouvido. Dentro do teu cartão tem uma bobina que age como uma antena ou uma antena que age como uma bobina. Exatamente como o Dia Histórico falou nesse comentário aqui. Ela alimenta o chip com energia elétrica que ela consegue a partir do campo eletromagnético que ela está se aproximando, e o chip carrega a informação e controla essa antena que vai modular de volta esse campo eletromagnético para enviar a informação para a máquina. Ou seja, esse radinho aqui é bem parecido com o cartão do teu banco. Coisas reais que fazem Black Mirror parecer um filme da Disney parte 7. Microchips debaixo da pele de funcionários já são realidade desde 2017. São RFID implantados embaixo da pele, na mão. O principal uso é liberar a utilização de máquinas ou abertura de portas para funcionários específicos, mas também serve para coletar dados que podem ser usados para rastrear e controlar os funcionários. Empresas ainda não podem te obrigar a colocar um chip embaixo da pele, mas elas podem te obrigar a usar uma pulseira com um chip. A Amazon desde 2018 usa pulseiras para controlar funcionários. Essa pulseira se comunica com outros sensores no estoque para apontar a localização exata dos funcionários e medir os movimentos das mãos. Essa outra empresa de call center, que inclusive presta serviço para Apple, Amazon e Uber, está obrigando os funcionários a instalarem câmeras de vigilância com sistema de inteligência artificial no local de trabalho, ou seja, dentro de casa. Alegadamente, a ideia é garantir a segurança de informações que os funcionários eventualmente possam ter acesso no sistema. Mas muitos desses funcionários moram com outras pessoas e o único lugar silencioso para trabalhar é no quarto. Ou seja, eles teriam que instalar uma câmera controlada pela empresa no próprio quarto. Essa outra empresa está desenvolvendo um dispositivo que parece um fone de ouvido, mas a intenção é vigiar tuas ondas cerebrais durante o trabalho. E no fim dessa história, esse algoritmo da Amazon te demite automaticamente. Ele calcula se vale a pena te demitir, nem teu gerente fica sabendo, tu só recebe um e-mail e tchau. Aviso de gatilho, essa história é pesada e envolve agressão física e sofrimento animal. Ontem eu fui assistir Nope, do Jordan Peele, e tem uma cena em que um chimpanzé num estúdio de TV sai do controle da equipe e espanca violentamente os atores do programa de TV. E uma das personagens espancada aparece mais tarde usando um véu para esconder os ferimentos no rosto. Que me lembrou uma história real que aconteceu em 2009 de uma mulher chamada Carla Nash e um chimpanzé chamado Travis. Travis era um chimpanzé de 13 anos, a mulher que cuidava dele, a Sandra Harold, tinha se tornado viúva e perdido um filho há poucos anos. Ele era tratado quase como se fosse filho dela. Ele foi socializado com humanos e era bem habilidoso. Ele comia na mesa, usava roupas, na verdade ele mesmo vestia as próprias roupas, sabia abrir e fechar portas usando chaves, aguava as plantas da casa, gostava tanto de sorvete que sabia até o horário que o sorveteiro passava. Até que um dia ele saiu de casa e brabo não queria voltar mais, e a Carla, que é essa moça aqui da foto, amiga da família, apareceu para tentar ajudar. Ela pegou o brinquedo que ele mais gostava, um elmo da Vila Sésamo de pelúcia, só que isso só piorou, ele ficou muito enraivecido e atacou. A Sandra tentou ajudar ela batendo nele com uma pá, esfaqueando ele pelas costas, mas não adiantou de nada. Ele arrancou as mãos dela, o nariz, os olhos, os lábios, uma parte da mandíbula, ela sofreu danos no cérebro. Ela chegou a precisar fazer um transplante no rosto depois. Quando a polícia chegou, o chimpanzé tentou atacar o policial, que atirou e matou ele.
Depois, na autópsia, descobriram que o chimpanzé estava medicado com alprazolam, Xanax, um sedativo forte, mas que também pode causar confusão e irritabilidade. Essa história foi bastante debatida na época, comentada, por exemplo, pela primatologista Jane Goodall, essa da foto. De acordo com ela, a história serve pra gente lembrar que alguns animais selvagens simplesmente não podem ser pets. Os chimpanzés, por exemplo, têm expectativas de vida de até 40 anos, mas eles só podem ser usados como pets, como atores ou em circos, até uns 6 a 8 anos, que é quando eles começam a ficar muito fortes e muito difíceis de controlar. E aí uma casa, um estúdio ou um circo são ambientes completamente alienígenas para esses bichos, são fontes de muito estresse. Só que quando eles ficam mais velhos, eles não podem ser levados para a natureza, porque eles nunca aprenderam as habilidades que são necessárias para sobreviver lá. Eles também não podem ir para um zoológico ou para um santuário porque eles nunca aprenderam a conviver com outros animais. Então o resultado é que eles acabam condenados a viver uma vida miserável, trancados numa jaula. Ou entupidos de medicamento, uma bomba relógio, só aumentando cada vez mais a chance de dar alguma coisa errada.